Preview. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Marcelo Mata, sou coordenador da Maritime Law Academy, advogado, especialista em direito marítimo. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre um assunto de extrema importância no direito marítimo, que é o registro de propriedade das embarcações, tá? Por que isso é tão relevante? Porque eu só posso operar, ter a gestão náutica da minha embarcação se eu tenho ela devidamente registrada perante a autoridade marítima ou junto ao Tribunal Marítimo, tá? Aí eu, pessoa física ou eu, empresa brasileira de navegação, poderei operar a minha embarcação, cumprir os meus contratos, enfim, empreender o meu lazer no meu barco, o que quer que seja. Eu preciso cumprir isso, tá? E preciso porque a lei assim expôs, a Lei 7652 de 98, analisada em conjunto com a 2180 de 54, que é a lei orgânica do Tribunal Marítimo, perfeito? Mas, inicialmente, vou passar para vocês um conceito de embarcação, tá? Porque esse conceito ele vai te ajudar muito em muitas outras ações do direito marítimo, né? Inclusive até para questões tributárias, enfim. O que é a embarcação, tá? Esse conceito está no 9537 de 97, que é a lei que a gente chama de LESTA, a Lei da Segurança do Tráfego Aquaviário, perfeito? No artigo 2º ela traz ali uma série de definições. Inciso 5º é o que tem a definição de embarcação, nosso conceito jurídico, perfeito? Embarcação é qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes, e, quando rebocadas as fixas, sujeita à inscrição na autoridade marítima e suscetível de se locomover na água por meios próprios ou não, transportando pessoas ou cargas. Um adendo aqui, tá? Esse é o conceito da nossa LESTA, mas é um conceito que não esgota. Ele não tem tudo aqui de embarcação. Inclusive, alguns doutrinadores trazem um conceito próprio que supre isso de certa forma. Por quê? Por exemplo, flutuante. Flutuante é aquela estrutura que literalmente flutua e ele forma um prolongamento do cais, normalmente para você poder acessar uma outra embarcação. Enfim, flutuante é uma embarcação, não transporta pessoas nem cargas, mas a embarcação está suscetível ao registro, deve ser registrado, sim, porque é uma embarcação, perfeito? Então, passado aqui o conceito de embarcação, vamos falar de como registrar essas embarcações, tá? Embarcação que é um bem sui generis, tá? Ele é um bem móvel, ele está sujeito a propriedade dele se prova com o registro público, com o título público passado pela autoridade marítima ou pelo Tribunal Marítimo, perfeito? O Tribunal Marítimo não está no escopo da autoridade marítima, tá? A autoridade marítima ela se relaciona à Marinha do Brasil, perfeito? E o Tribunal Marítimo ele é vinculado à Marinha somente para provimento de material e pessoal. Ele é um órgão do Executivo, perfeito? Vamos lá. A 2180 de 54 e a lei do registro, tá? A 7652 de 98, elas dividem as embarcações em dois grupos, tá? Esses dois grupos são divididos da seguinte forma: pela arqueação bruta da embarcação. O que é a arqueação bruta, Marcelo? A arqueação bruta é um valor que eu obtenho através de uma fórmula que leva em consideração as estruturas da embarcação, perfeito? Que culmina no número de arqueação bruta, na quantidade de tonelagem de arqueação bruta, a minha AB. Então, se a minha embarcação ela tem até 100 AB, eu registro ela na Capitania dos Portos, perfeito? Capitania, delegacia ou agência, como isso funciona? Marcelo, capitania é um território grande, eu tenho uma capitania, um território médio, uma delegacia da Capitania dos Portos, uma delegacia que serve a capitania. Território pequeno, eu tenho uma agência da Capitania dos Portos que serve a Capitania dos Portos, perfeito? Exemplo, Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis, perfeito? Então esse registro ele é feito normalmente onde eu quero operar a embarcação, onde ela vai ficar,
Por exemplo, eu moro no Rio, mas minha embarcação vai ficar em Angra dos Reis. Eu faço no registro de propriedade, eu faço essa transferência, enfim, esse registro de propriedade em Angra dos Reis. Isso é perfeitamente possível, tá? E é até recomendável que você faça dessa forma, porque é em Angra que terão as inspeções que sua embarcação estará submetida. Sua embarcação estará submetida. Perfeito? Sem perder tempo, tá? Sendo objetivo e prático. Nosso objetivo na MLOL é passar uma visão prática para que nossos alunos já saiam trabalhando, assistam nossas aulas e saibam fazer aquilo que a gente propõe a passar. Perfeito? Site da Diretoria de Portos e Costas. Você vai encontrar lá as normãs, que são as normas da autoridade marítima. Perfeito? Normã 01, primeira normã. Normã 02. A 01 fala sobre embarcações que serão empregadas na navegação de mar aberto. Embarcação de água salgada. Perfeito? Normã 02. Embarcações que serão submetidas à navegação interior. Rios, lagos, enfim. Tanto a 01 como a 02 tem lá um tópico dela, um item, que eu não vou me recordar agora de imediato, poderia ter visto, mas enfim, vocês vão achar com facilidade, que se refere ao registro de propriedade, perfeito? Tem lá, inclusive, modelo de requerimento e tem o rol de documentos que vocês terão que cumprir todos os documentos, todos aqueles documentos terão que ser apresentados na sua confecção do dossiê que você vai submeter à autoridade marítima. Um adendo interessante e importante, tá? Existe no Brasil uma estrutura cartorária chamada cartório marítimo, tá? Pela criação da lei dos cartórios. E é o cartório que faz todo o registro de escritura de atos das embarcações. Alguns anos atrás, esse cartório entrou na Justiça Federal contra a União para compelir o Tribunal Marítimo e a Capitania dos Portos, especificamente do Rio de Janeiro, porque o cartório que entrou foi do Rio de Janeiro inicialmente, a somente registrar essa propriedade com escritura lavrada no cartório marítimo, perfeito? Posteriormente, ele conseguiu essa decisão da Federal, então a Capitania dos Portos, as capitanias e o Tribunal Marítimo estão presos, eles têm que somente fazer a função notarial deles, de registro, se houver uma escritura passada pelo cartório marítimo, tá? Nas seguintes localidades, nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Pará e Maranhão. Foram os 3 estados que tinham esses cartórios marítimos que ingressaram na justiça, tá? Para compelir a todos a fazer a escritura nesses cartórios. Você não consegue fugir disso, tá? A única alternativa é você não realizar esse negócio jurídico nesses estados. Aí você pode fazer por um cartório de títulos e documentos, um ofício de notas, perfeito? O que isso implica, Marcelo? O valor cobrado no cartório marítimo é um valor muito acima do valor cobrado num cartório desses normais de títulos e documentos, ofício de notas, enfim. E você pode lavrar aí a sua escritura perfeitamente, tá? Mas, estando no Rio de Janeiro, Pará ou Maranhão, você está preso, literalmente preso, a escriturar esse ato no cartório marítimo, tá? E lembrando que o registro não é feito lá só faz a escritura. O registro é capitania ou tribunal marítimo, perfeito? Vamos lá. Juntou tudinho, deu entrada na capitania, embarcação abaixo de 100 AB. Interessante, peça um documento de propriedade provisória. O que é isso? É um mecanismo que a Normã criou, que ela, entendendo que você já apresentou toda a documentação, você tem um lastro mínimo para demonstrar que você vai ter aquela propriedade ali lá na frente. E para que você não tenha que esperar um processo que delonga em alguns meses, pode delongar, caindo a exigência, por exemplo, você possa já operar a sua embarcação. Ela te dá um documento de propriedade provisória, que a gente chama de DPP. Ela não te dá, você tem que requerer, aí ela te dá, tá? Então, fiquem atentos para requerer o DPP, tá? Feito todo esse processo, cumprir todas as exigências, você vai ter o seu título de propriedade da embarcação, tá? O título de inscrição de embarcação, o TIE da Capitania dos Portos, e ele é válido para demonstrar que você é o dono daquela embarcação. Aquela embarcação vai ficar registrada no Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Capitania, o SINGEMB, que você é o dono, perfeito? Embarcações acima de 100 AB, Tribunal Marítimo. De início vocês iriam pensar que eu vou dar entrada no Tribunal Marítimo, mas não, tá?
mais uma vez, tá? Sendo mais prático, até porque o nosso tempo é curto, site do Tribunal Marítimo, aba lateral, menu lateral da esquerda, registro de propriedade, ou registros em geral, registro de documentos. Vai ter lá todo o procedimento, inclusive o modelo de requerimento e o rol de documentos que você precisa cumprir para ter o seu registro de propriedade. Marcelo, tem que cumprir tudo assim que nem é o da capitania? Sim, não pode faltar nada, você tem que cumprir tudo daquilo dali para você ter ao final a sua provisão de registro de propriedade marítima, o PRPM, que é o documento que prova o proprietário no Tribunal Marítimo, perfeito? É muito interessante vocês observarem que a sistemática processual, tá? É um processo administrativo de complexidade baixa ou para mediana, tá? Do Tribunal Marítimo, no que concerne ao registro, tá? Tá na Lei 2.754, tá? Que diz que o Tribunal Marítimo ele é o órgão que mantém o registro notarial da propriedade de embarcação e também julga os acidentes e fatos de navegação. No que compete ao registro notarial, ele vai estar submetido sob a égide do juiz presidente do Tribunal Marítimo, que é o almirante, tá? Presidente. O que isso é interessante? Porque o seu processo ele vai vir da capitania, ele vai chegar no Tribunal Marítimo, ele vai ser processado pela divisão de registros, correto? E o diretor de registro vai ficar acompanhando junto com seus analistas. Eles vão mandar isso para a PEN, e eles vão fazer uma análise inicial, vão mandar para a PEN. A PEN, que é uma Procuradoria Especial da Marinha, que atua como custos legis, ela vai opinar se você tem direito ao registro, já cumpriu tudo, ou se há efetivamente alguma exigência para ser cumprida. Tá? Isso faz demorar um pouco o processo, mas enfim, é o trâmite. Então, tendo alguma exigência para cumprir, cumpre a exigência. Ou não sendo possível, justifica e tenta superar essa exigência. Não tendo exigência, ele vai ser julgado pelo presidente do Tribunal Marítimo. Tá? No caso dele indeferir, dele negar o seu registro, cabem 2 recursos: embargos, declaração e agravo. Tá? Essa sistemática está na 2.754. No agravo, como é o presidente que já julgou inicialmente o registro, ele não julgaria de novo. Então esse processo ele vai ser distribuído para um juiz relator e um revisor dentro do corpo dos 6 juízes técnicos do Tribunal Marítimo, tá? Que são os juízes que julgam ali os acidentes e fatos. Então eles vão ter uma função secundária aí de julgar o seu recurso de agravo no processo de registro. Ponto extremamente importante, tá? Que não está na legislação. Recentemente, num processo que eu atuei, inclusive, o Tribunal Marítimo reconheceu o cabimento de embargos infringentes no processo, tá, de registro de propriedade de embarcação. O que acontece? Eu entrei com embargos, depois eu entrei com agravo, perfeito? O meu agravo foi improcedente, foi negado, e eu entro com embargos infringentes, que são aqueles embargos, para quem é advogado, está acostumado, que tem a capacidade de mudar aquilo que foi decidido, perfeito? Então, essa possibilidade existe. Depois, se vocês quiserem, me consultem o número do processo, enfim, que a gente pode passar para vocês. Nosso objetivo é informar, tá? Então, feito isso, concluído todo o processo, tá? Você vai ter a sua PRPM, que é a Provisão de Registro de Propriedade Marítima, perfeito? É importante mencionar também, o Tribunal Marítimo não registra só a propriedade, registros que a gente chama de privilégios marítimos. O que são isso? Os privilégios são os ônus, tá? Que recaem, os direitos reais que recaem sobre as embarcações. Hipoteca, alienação, enfim. Esse registro de ônus, tá? Ele tem que ser feito no Tribunal Marítimo. Olha só, eu alienei minha embarcação para o Banco X. Eu vou registrar essa alienação no Tribunal Marítimo. Foi cumprido a obrigação. Eu cancelo esse ônus também no Tribunal Marítimo. Eu quero pesquisar, se eu vou comprar uma embarcação, eu quero saber se ela tem algum ônus. Eu tiro uma certidão de ônus para aquela embarcação, para saber se eu estou fazendo um negócio bom, se me informaram tudo. Perfeito? Então, isso tudo também está no 2.754 e no site do Tribunal Marítimo, que vale a pena vocês perfilarem lá, tá? A questão é muito... não tem complexidade para você interpor os seus pedidos.
mas há uma complexidade para você analisar, por exemplo, a questão da natureza da embarcação, enfim, se esse barco pode ser ou não construído parte num lugar, parte em outro, isso tudo vai evoluir para isso, tá? Há também no Tribunal Marítimo, que a gente chama de registro secundário, o segundo registro, que é o Registro Especial Brasileiro, vulgo REB, tá? O que é o REB, Marcelo? REB é uma criação legal, tá? Que garante benefícios para as empresas que escreverem ali a sua embarcação no REB, benefício de compra de aço, benefícios de trabalhistas no que tange aos acordos para operar naquela embarcação e tornar competitivo, perfeito? Esse segundo registro é feito pelo Tribunal Marítimo, tá? Ele é válido, inclusive, para os cascos em construção, é o que a gente chama de pré-REB. Então, eu quero comprar aço barato com uma série de insumos e deduções fiscais, eu escrevo meu casco em construção no REB e eu vou obter esse benefício para eu ter uma construção aí que vai ser mais atraente, mais concorrente para a minha empresa nos meus passos futuros, quando for empreender a minha EBN ou se já estiver empreendendo, enfim. Pessoal, é isso dentro da nossa proposta, tá? Falar brevemente, tentei ser o mais prático possível. Fiquem aí com meus contatos, tá? Podem entrar em contato comigo, com a Milol. Nosso objetivo é difundir a informação do direito marítimo. Não temos a intenção de esconder nada pra gente. A gente tenta dar a visão mais prática possível daquilo que a gente viveu. E é o que nos faz feliz, tá? Obrigado a todos aí pela atenção. Bons estudos. Tudo de melhor.